Olá, o Negócio na Pauta está começando e hoje vamos falar sobre a nova realidade do ensino durante a pandemia da Covid-19 nas instituições de ensino. Você já ouviu falar em ensino híbrido? Nunca antes na história mundial tantas escolas fecharam as portas ao mesmo tempo. Segundo a Unesco, no auge da pandemia, mais de 1 bilhão e 500 mil alunos ficaram sem ensino presencial. Isso representa 91% dos estudantes do planeta. A impressão é de que a Covid-19 fez os nossos antigos conceitos sobre educação explodir no ar, como a exibição de fogo de artifício não programada. E algumas perguntas ficam no ar. Voltaremos ao sistema de ensino presencial tradicional? Ou a forma de ensino híbrida, já utilizada durante a pandemia, irá se impor como novo modelo de fato? É o que vamos ver juntos a partir de agora. Se antes da pandemia a educação à distância já era uma realidade, agora o ensino remoto e híbrido são uma tendência que veio para ficar. Eu vejo o ensino híbrido sobre 3 perspectivas, né? A educação formal, a educação profissional e os treinamentos empresariais. Eu tenho mais contato com a educação profissional e os treinamentos empresariais. Essa é uma tendência que, na minha opinião, é irreversível. Então, o que nós precisamos fazer é cada vez mais capacitar os professores ao uso dessa tecnologia. Hoje, essa tecnologia está disseminada em várias plataformas, com muita assertividade. Com a possibilidade de as aulas ocorrerem remotamente, a família da Maria Clara fez a opção pela educação 100% online. Bem, nossa opção foi por conta que eu observei, né, que as crianças, o rendimento delas não mudou em nada, né, e que o colégio se reinventou e permaneceu com o ensino de excelência, né, e que também fomos surpreendidos esse ano com uma situação não muito agradável, né, e hoje a gente convive com paciente de risco em casa, em comorbidade, e mesmo a escola nos proporcionando todo o protocolo de segurança, ainda assim, por protocolo médico também, as crianças não podem voltar. Eu mesma, percebi que a escola, ela se reconstruiu toda e que os professores, eles se esforçaram 2 vezes mais, porque também dar aula para um aluno que está do outro lado da tela não é algo muito fácil e que a escola continuou com o seu ensino de excelência. Apesar de desafiador, o ensino online, digital ou híbrido, mais do que opção, é uma necessidade do mercado educacional. Sabemos que o ensino híbrido, que se caracteriza por mesclar os 2 modelos de aprendizagem, o presencial e o online, já era uma realidade para alguns adultos. Mas para os jovens, para as crianças, principalmente as da educação infantil, essa realidade foi uma novidade e ainda está em crescimento. E entre as principais vantagens do ensino híbrido na pandemia foi a possibilidade de estabelecer atividades no ambiente virtual para que a educação não parasse nesse período. Diferente do que muitos possam imaginar, ensino híbrido não é apenas uma combinação da aula online com a aula presencial. O ensino híbrido é uma abordagem onde o aluno, uma abordagem de aprendizagem, onde o aluno é o centro do processo, ele é o protagonista. E de que forma que isso acontece? Usando das tecnologias digitais, do melhor dos 2 mundos, né? Do melhor do online e do melhor do presencial. Então, o que a gente deve pensar que a gente tem que utilizar essa tecnologia digital de forma a proporcionar que o aluno ele seja o produtor do conhecimento, né? Não apenas o receptor do conhecimento. E nós trabalhamos, na verdade, de uma maneira híbrida e podemos dizer que é um presencial não presencial, é um presencial sem estar presente, porque todas as nossas atividades, todas as nossas aulas acontecem de maneira síncrona com interação, ou seja, não é uma aula gravada onde um professor fala de um outro lugar do mundo e um aluno senta passivamente escutando.
Os alunos que estão em casa participam ativamente da aula como se estivessem dentro de uma sala de aula. O professor ele está lá interagindo com a turma em tempo real. Então os alunos têm a possibilidade de participar da aula, assim como se eles estivessem dentro de uma sala, com perguntas, com discussões, inclusive com a utilização de metodologias ativas no dia a dia. No campo profissional, a educação digital é, para muitos, um grande legado da pandemia que veio para quebrar barreiras e tornar o trabalho mais produtivo. E isso foi um legado muito bacana que a pandemia nos trouxe, né? Que foi nos reinventar e quebrar essas barreiras físicas de trabalho para que a gente possa ter muito mais produtividade e conseguir fazer muito mais coisa. E para falar mais sobre este assunto tão importante, temos a honra de receber aqui no estúdio profissionais ligados à atividade de ensino e treinamento no Maranhão. Temos aqui a presença de Vera Martins, diretora da BRH Maranhão, e Hilda Duailib, diretora executiva do COC São Luís. Sejam muito bem-vindas, Vera e Hilda. Obrigada. É um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouco do que a gente vive de experiências, né, na nossa escola e faculdade com todos vocês aqui. Obrigada pelo convite. Bem, a gente está falando aí de um mundo novo, né? Como é que vocês avaliam os efeitos dessa pandemia, que ainda estamos vivendo ela, sobre essas atividades todas de educação, seja a educação formal de jovens, seja a educação de profissionais? Como é que vocês avaliam o que está acontecendo hoje? A gente sempre costuma dizer, né, que toda pandemia, ela de alguma forma, ela deixa transformações, né? E acho que essa especificamente está trazendo um ponto-chave, que é sobre a transformação digital, principalmente quando a gente pensa em educação. Ainda há pouco, conversando aqui com a Vera, estava ilustrando aqui uma situação. Se a gente congelasse um ser humano no século XX, se congelasse agora, ia dizer que as escolas não mudaram. E, em parte, isso é uma grande verdade. Não mudaram. Né? Não mudaram. Não mudaram. Né? Em parte, isso é uma grande verdade do que a gente vê. Mas, ao mesmo tempo, tocou num ponto, né, numa ferida de dor, que as escolas precisam se reinventar. E a pandemia acelerou esse processo. Então, o que a gente tem visto e acompanhado como grandes tendências do mundo e aqui no Brasil é que muito tem buscado ser feito e investido constantemente em formação do seu time para que a gente possa levar o melhor para dentro da sala de aula. Algumas pessoas até falam, né, sobre o teletrabalho, né, o teleensino, o ensino remoto, mas ele está um pouco distante do que a gente precisa, na verdade, fazer e acontecer dentro, né, de uma sala de aula, seja numa escola, seja numa faculdade ou um outro ambiente também. Né? Então, como pauta que você trouxe aqui sobre o ensino híbrido, acho que a gente tem muito para conversar e diferenciar, né, o que é esse ensino híbrido, o que ele traz de inovação e também de garantias de aprendizagens. E para profissionais, Vera, como é que foi tudo isso, mais de um ano já que estamos nessa pandemia, né? Eu acho que o mundo corporativo, ele já estava experimentando das tecnologias educacionais, né? Então, o mundo corporativo, ele, na verdade, está surfando bem nessa onda. E alguns paradigmas foram quebrados. Por exemplo, eu acho que a gente ainda usava muito treinamento presencial quando a gente tinha plataformas online, tinha tecnologia para fazer, o que tornaria... Mas tinha o quê? Um preconceito? É um preconceito. Como era o preconceito das reuniões, algumas reuniões que você viajava e que elas podiam ser online, quase que são todas. Online. Isso, exatamente. A mesma coisa se deu com o ensino. Então, muitas vezes o treinamento era presencial quando ele poderia ser online. E empresas, por exemplo, distribuídas em diferentes estados no Brasil ou países, começaram nessa opção online a colocar pessoas de diferentes regiões e países juntas em plataformas para treinamento, o que facilitou muito essa agenda de colaboração, de conhecimento, etc. Então, eu acho que o mundo corporativo, rapidamente, porque já tinha as tecnologias na mão, mudar. E as empresas de treinamento do mercado surfaram também muito rapidamente na onda, né? Eu acho que ainda tem caminhos mais ligados a como eu
trago a criatividade do ser humano, como é que eu mantenho a atenção plena dele, como é que eu engajo ele, né, em atividades online de forma mais produtiva, porque há uma competição, né, entre a tela e tudo que acontece ao redor dele, né? Eu acho que ainda há desafios nessa linha, mas ele não é tecnológico, né? É comportamental. É comportamental, sem Aí dúvida. eu pergunto, Hilda, assim, o setor profissional, a área corporativa, ela tem essa dinâmica, né, de sempre se adaptar muito rápido. Nós sempre vivemos mais ondas corporativas, né, Vera? Sim. Mas o setor de educação é um setor muito tradicional, né? Eu sou professor universitário, eu sei quais são as resistências que tem, até as minhas mesmo tinham essas resistências. Eu acho que hoje, depois de um ano, quebrou. Como é que foi isso nas escolas, para o ambiente da escola, para os professores? Como é que foi essa adaptação? Nós, como grupo, temos uma mentalidade de tudo que a gente precisar fazer, a gente tem que testar rápido e fazer rápido, né? Então, um planejamento que você tem, que precisa acontecer por etapas, você pode mantê-lo, mas coisas novas que você precisa experimentar precisam ser rápidas para serem corrigidas rapidamente. Então, o que a gente começou a fazer? Primeira coisa, até a Vera citou aqui 2 pontos chaves: criatividade e engajamento. Você trabalhar com crianças e adolescentes que estão no seu ambiente familiar, de casa, onde ele não sofre as mesmas pressões que ele está na escola, é muito difícil. A gente até costuma dizer que a escola, né, a faculdade, ela se dividiu em centenas de escolas e faculdades ao mesmo tempo, porque era uma telinha de cada que você tinha que administrar. Mas isso não sobrecarregou também as famílias, Hilda? Oi? Não sobrecarregou as famílias, isso também? De certa forma, as famílias, elas tiveram que se adaptar também a esse momento. Participar mais, né? Para participar. E aí a gente costuma dizer que elas tiveram uma oportunidade de ouro. A gente sempre diz assim: será que meu filho está aprendendo na escola? Como é que é a relação dele com os colegas e os professores? Ele participa, faz atividade? Os pais que tiveram atentos a isso tiveram a oportunidade de conhecer a escola na sua essência. E aí foi interessante, né? A gente conversando com alguns pais que chegaram e disseram: eu já sei quando o professor fulano entrar na sala, porque ele chega e diz assim: senhores, senhoritas, estou aqui, vamos iniciar nossas aulas. Então foi uma relação muito gostosa que se estabeleceu, de cumplicidade também pelo momento que todos estavam vivendo. Foi tudo muito novo e tudo muito rápido, né? Então a gente precisou imediatamente pensar os processos para não simplesmente pegar aquela sala de aula presencial e jogar dentro de uma plataforma. Não era isso o objetivo. O objetivo é que, de fato, a gente implantasse um sistema híbrido, onde o professor administrasse a sala de aula presencial, nos momentos que a gente voltou para o presencial, mas também as salas digitais. E hoje é o modelo que permanece. O professor tem 2 salas para administrar. Eles têm os alunos que estão hoje na sala e o aluno que está em casa. É um super desafio. Mas também nesses desafios que surgiram as oportunidades de a gente implantar as metodologias ativas para que a gente pudesse também avaliar muito a aprendizagem, engajamento, protagonismo e usasse de toda a criatividade para reinventar esse modelo educacional. Bem, eu não sou pedagogo, né? Não sei se a Vera ou a Hilda são pedagogas. Sou administradora. Administradora. Mas com 20 anos de educação. Olha só, a dúvida que eu fico é a seguinte, não sei se a Hilda pode me responder. Os cursos de pedagogia vão mudar completamente agora? Devem, é uma condição que a gente até diz sine qua non. O currículo hoje, né, a matriz curricular de um curso de pedagogia, não só pedagogia, se a gente for, na verdade, parar para pensar, um curso de administração e outros cursos, não contemplam as realidades do que é estar no mercado de trabalho ou do que o professor vai enfrentar numa sala de aula. Está muito distante essa realidade. A gente precisa reinventar o currículo, não só no sentido de uma matriz curricular, mas como é que eu levo essas práticas para acontecerem na sala de aula e que a universidade, as faculdades não sejam apenas ambientes onde se discuta o teórico, mas como é que eu saio da faculdade com uma bagagem já de prática também. É Vera que cuida da parte de recursos humanos, ela sabe o grande desafio. O que as pessoas dizem? Quando o aluno entra na universidade, na faculdade se diz: o que a escola te ensinou para você chegar com bagagem no ensino superior? Se diz que nada ensinou. Quando ele sai do ensino superior, após passar 4, 5 anos, o mercado de trabalho diz: a sua faculdade não
não lhe ensinou nada, você não traz nada de conhecimento, é do zero. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas de, na verdade, o ambiente da faculdade, o ambiente da escola, ser um ambiente para o desenvolvimento de habilidades e competências que levem eles a vencer os desafios do século XXI. A parte de conteúdo é importante, sim, mas ela é apenas um dos itens que compõem uma vida de uma criança, né, de um aluno ou de um universitário. Talvez, Vera, dentro desse ambiente de escolas, universidade, o desafio seja maior. Talvez mais dentro de escola de ensino básico, ensino médio. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso e a gente volta já mais com o ensino pós-pandemia no negócio da pauta de hoje.